E aí vamos para a nossa última questão, né? A nossa última questão, ela trata de dobraduras, e aí você precisa entender o comportamento da dobradura, por exemplo, quando esse vértice B passar para essa posição, que está aqui, ó. Ele estava aqui, né? Ele deixou de existir, e aí significa que você dobrou a folha, né? E aí ele passou para essa posição. Aí a questão quer que você calcule, de posse de um retângulo de dimensões 20 por 30, ele quer que você calcule a área do trapézio gerado. Então, lembrando, como é que se calcula a área de um trapézio? Você vai pegar essa medida, que é a base maior, mais essa medida, que é a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, a área vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? O que é que eu quero entrar em detalhe aqui com vocês? É o processo de construção. Então, eu preparei aqui um desenho no GeoGebra. Deixa eu abrir ele aqui. Questão, tá aqui. Questão dobradura. Então, tá aqui, ó. Eu preparei esse processo de movimentação da figura e olha quanto é que está dando a área. A área DFBC. Bora lá, ó. DFBC, tá? Então, essa área, obviamente, está dando 60, né? Porque é 10 por 6. Deixa eu voltar aqui. É 20 por 30, no caso. Aí depois eu explico para vocês com 20 por 30. Então, vamos lá. Considerando que você tem um retângulo 10 por 6. 10 de base, 6 de altura. Qual é a área desse retângulo? 60, né? Base vezes altura. Então, assim, se você pegar esse ponto A e movimentar, olha ele aqui, ó. O que é que eu quero que vocês observem? O triângulo DAF, ele foi dobrado em cima dessa linha DF, e aí ele acabou caindo em cima dessa região D, a linha F, tá? Então é assim que eu quero que vocês visualizem. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o A, esse ponto A, não tem jeito, ele tem que sair caminhando em cima dessa curva circular de raio, a linha D, que é 6, que é essa própria altura, e o centro aqui vai ser o ponto D. E essa região aqui pontilhada em lilás é justamente onde você dobra o papel. E aí, assim, quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Por exemplo, se estivesse aqui nessa posição, como é que eu calcularia a área desse trapézio? A base maior continua 10, não muda. A altura continua 6, não muda. Mas como é que tu chegaria a esse valor da base menor? 5,97. Então, quais são as coisas que eu quero que vocês gravem aí na cabecinha de vocês? Se esse ângulo aqui é 90, ele continua aqui como sendo 90. Você precisa fazer isso aqui, ó. Esse é o exercício que você tem que fazer na questão. Você faz o pontilhado como se estivesse fazendo 1/4 de volta, ok? Onde esse ponto F parou é como se fosse a linha de dobra da sua folha de papel, porque agora você vai ver a folha como sendo esse negócio aqui azul, ok? E aí você visualiza um triângulo, 2 triângulos semelhantes, tá? É como se esse A passasse aqui para essa forma a linha, para essa posição a linha, por um processo de simetria. E aí você desenha o triângulo D, a linha F. O certo é que aqui é 90, então aqui é 90. Essa medida, por exemplo, a F, que não aparece, bora fazer ela aparecer. Então, a F, quanto que é? Está aqui, 4,03. Isso quer dizer que essa medida, a linha F, também vai medir 4,03. Legal? E aí você já vê aqui, ó, que o AD, que é 6, ele aparece aqui novamente, ó, porque são triângulos semelhantes. Então, a linha D também é 6. E aí você tem um teorema de Pitágoras. Por acaso, se você tivesse essa medida de F até D, e você não sabe, por exemplo, essa, que é 4,03, porque o meu objetivo é descobrir essa daqui para subtrair de 10 para dar essa daqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer que x² mais 6²
é igual a 7,23 ao quadrado, porque aí você vai ter um teorema de Pitágoras, tá? E aí você descobre esse valor, que é 4,03, e aí só repete aqui embaixo, que tem que ser 4,03 também. E aí quanto que é 10 menos 4,03? 5,97, que era o que tu queria para resolver a área do trapézio. E aí você faz base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Mas assim, o que a questão está dizendo é que o A' cai exatamente aqui em cima. Ó. Então, se ele cai exatamente aqui em cima, significa que essa medida, que é 6, ela aparece aqui embaixo também. Porque você criou aqui um ângulo de 45 graus e aqui 45 graus, então 6 para cada lado. Dessa forma, se essa medida aqui é 6 e tudo é 10, esse pedaço aqui é 4. Então, qual vai ser a área do trapézio? 10 mais 4, que é 14, vezes 6, dividido por 2. E aí 6 dividido por 2 é 3, e aí 14 vezes 3 é a resposta. Então, aí ele está dando até a área já aqui, né? Que é 42. Então, nessa questão, tá fácil, né? Porque a dobra caiu exatamente aqui em cima. Então, isso quer dizer que esse retângulo aqui é 30 por 20. Isso quer dizer que a altura é 20. Aqui tudo é 30, continua, né? E aí significa que esse pedaço 20, ele vai andar até aqui também. Então, esse pedaço é 20, aqui é 10. Então, aqui é 20, aqui é 10. Isso aqui é 10, aqui também é 10, tá? E aí, como é que vai ficar a área? Base maior, que é 30, mais base menor, que é 10, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. 20 por 2 é 10. 30 mais 10 é 40, e 40 vezes 10 dá 400. E aí, letra D. Você pode estar assim, se questionando que essa questão ela é mais fácil do que essa daqui, né? Porque eu coloquei nessa posição. E por que eu expliquei essa questão no GeoGebra? Porque esse ponto A, na questão que vocês vão pegar do Enem, ele não vai cair aqui exatamente em cima dessa base maior. Ele vai ficar mais ou menos solto aqui dentro da figura. Então, a estratégia é que você traceje 1/4 de circunferência, faça uma linha imaginária aqui como se fosse a dobra e trabalhe com semelhanças. Inevitavelmente, vocês vão acabar usando o Teorema de Pitágoras, tá? Para poder concluir a questão. Mas a ideia é mais ou menos essa aqui. Quando você chegar ao valor que está faltando para você matar a questão. E aí você descobre a área da figura. Beleza?